Procurando uma opção de cobertura glamurosa em um dos bairros mais charmosos de BH, o Sion? Então conheça agora esta opção com uma vista perfeita. Já no primeiro pavimento a gente tem uma sala para 2 ambientes. Temos um lavabo, a cozinha, tem DCE, tem área de serviço, a área íntima tem 4 quartos e uma suíte. No segundo pavimento temos um ambiente para uma sala, além de um quarto. E claro, essa área mais gostosa da casa, esse terraço com área livre, com espaço gourmet, deck com piscina e ducha. Exclusividade, espaço e localização, tudo para quem ama cobertura. E essa é uma exclusividade Remax. Vem visitar!